Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus por estar aqui neste domingo. E hoje eu quero falar acerca dos falsos profetas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 22. Lá está escrito: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até seus escolhidos. Nós que vivemos nesta época, no ano de 2020, aonde a ciência se multiplicou, aonde a vida está mais difícil, mas nós precisamos estar bem informados. Hoje nós vivemos esse período da pandemia, que tem colocado muitos crentes no chinelo. Muitos se esqueceram que Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos estar bem informados no que está acontecendo nas igrejas. Nós temos que estar informados acerca de muitos obreiros que são corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei nos dias de Jesus. Em Mateus 24, do versículo 11 ao 24, está escrito: Jesus advertiu que nem toda pessoa que prega o evangelho, que diz que é cristão, é um crente verdadeiro, e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diáconos e outros obreiros são aqueles que dizem ser, na maioria das vezes, são hipócritas. Se conhece a árvore pelos frutos. Você vê que o homem fala de dinheiro, porque na realidade ele quer dinheiro. Na verdade, esses obreiros, exteriormente, parecem justos. Os homens pregam o evangelho, mas vivem outro. Em Mateus 23, versículo 28, está escrito: também parece vestido como ovelha. Mateus 7,15. Pode até ter uma mensagem boa, e alguns têm uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus, e expõe altos padrões de retidão, para mim, para você, mas para ele não. Vai ver na casa dele, nem os filhos deles querem se reunir na igreja que eles pastoreiam. Eu tenho um exemplo claro disso. Eu conheço filhos que dizem: mas meu pai prega uma coisa, mas meu pai vive outra. Mas ele está lá em cima do púlpito. Na verdade, eles até parecem, sinceramente, empenhados na obra de Deus e no seu reino. Demonstram um grande interesse pela salvação dos perdidos e professam amor a todas as pessoas, da boca para fora. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome. Nós temos aos montes na internet, na televisão, mas vai ver a vida deles. Ungidos pelo Espírito Santo, poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Mateus 7, 21 ao 23. Mas na realidade, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos,
Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Neemias 6, 12. Naquele tempo havia muitos falsos profetas e os fariseus no Novo Testamento. Longe das multidões, na sua vida particular, os fariseus entregavam-se à rapina de iniquidade, Mateus 23, 25, cheio de ossos de mortos e de toda imundícia, Mateus 23, 27, cheios de hipocrisia e de iniquidade, Mateus 23, 28. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância, satisfação dos seus desejos egoístas, preguiça. Ao invés deles saírem para evangelizar, não, estão em casa, acordam a hora que querem, vêm na igreja somente à noite, 1, 2, 3 vezes no culto. Não, alguns nem frequentam a escola dominical, para dar um bom exemplo, mas querem o seu salário gordo no fim do mês. Não trabalham mais. A primeira coisa que eles fazem é abandonar seus trabalhos. Não trabalha mais, fica em casa, porque tem agora a igreja para sustentá-los. São preguiçosos e dão um mau testemunho. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, é verdade, e depois cai na gandaia, vê que o povo é besta, não lê a Bíblia e se aproveita, extorquindo dinheiro. Todo pregador, na maioria das vezes, cobra para pregar. Como é que se pode cobrar para pregar? Como eu vou cobrar a uma igreja, cobrar um povo para me pregar o Evangelho? Quando eu saio para pregar, eu levo meus DVDs e minhas apostilas, vendo a preço barato. Algumas vezes o pastor me dá uma oferta porque quer, que eu não peço, e eu sempre saio com um trocado porque Deus me abençoa, mas eu jamais cobro, nunca cobro para pregar e nunca cobrarei para pregar. Eu acredito que Deus me sustenta e já fazem mais de 20 anos que eu sou cristão e Deus tem me sustentado. Muitos pregadores começavam com sinceridade, mas depois, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparecem lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Efésios capítulo 5, versículo 5 e 6. E aí o homem se torna um instrumento de Satanás, disfarçado de ministro da justiça, disfarçado de pastor. Se você frequenta uma igreja, vê que o seu pastor prega uma mensagem antibíblica, liberando um monte de coisa que Jesus não liberou, que Deus não liberou, e você está com ele, você é igual a ele. Dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Existe outro tipo de falsos mestres e pregadores que nunca foram crentes verdadeiros. A coisa mais fácil que tem é pregar o Evangelho, meu irmão. Você acha que é difícil pregar o Evangelho? Eu prego. Para mim é fácil, porque eu prego o que está escrito. Eu não invento moda.
Eu não preciso te enganar. Está escrito na Bíblia, é isso mesmo. Que muitos desses pastores trabalham para o diabo. Satanás usa esses homens e vão liberando isso, vão liberando aquilo, vão liberando a bagunça total. E a igreja fica mundana. Eu conheço um monte de pastores que quando você vai falar alguma coisa sobre eles e você expõe a verdade, porque eu tenho autoridade, eu tenho moral para isso, porque eu sou evangelista e a minha vida é pautada na Bíblia. Pode fuçar a minha vida igual um porco, você não vai achar. Eu não preciso viver de qualquer maneira eu já vivi, até os 43 anos. E nós sabemos que Satanás tira partido da habilidade e influência e promove o sucesso desse camarada, porque esse camarada trabalha para ele. Você vê pastores que têm uma vida totalmente esculachada, está na mídia esculhambado, fazendo isso, fazendo aquilo, desagradando a Deus, mas as pessoas correm atrás dele por causa de quê? O mundo já é no maligno. O cara prega o que o mundo quer ouvir e o mundo corre atrás dele. Mas quando Jesus Cristo vier, já era. O que adianta eu viver na presença de Deus e depois, quando Jesus Cristo vier, me deixar? É melhor largar tudo e voltar para o crime. É melhor largar tudo e voltar para onde eu estava. Mas não, eu prefiro estar aqui, porque a vida com Jesus Cristo é maravilhosa. Satanás usa uma estratégia, coloca esses homens em posição de influência para minarem a autenticidade obra de Cristo. Hoje o homem casa na igreja, se separa, divorcia, e o pastor diz, não tem problema, cada caso é um caso, esquecendo que não é nada disso. Não existe na Bíblia, cada caso é um caso. Existe na Bíblia, sim é sim, não é não. Se for descoberto ou desmascarado, Satanás sabe que grandes danos ao Evangelho advirão disso, e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. E eu tenho vivido esse exemplo. Quantas vezes eu estou evangelizando e as pessoas dizem para mim, mas pastor, para ser crente igual esses fulano de tal e de ciclano, igual esses caras que estão aí na TV, é melhor não ser. Eles brigam contra o Evangelho porque dão mau testemunho e dificulta até mesmo a pregação do Evangelho. Mas na época de Jesus também era assim. E nós temos que estar preparados para enfrentar esse mundo cruel, para enfrentar esse mundo difícil, mas assim tem que ser. 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Em Mateus 7,15, o Senhor advertiu. Em Mateus 16,6, até o versículo 11, Jesus adverteu. Mateus 24, do capítulo 4 ao 24, Marcos 4, 24, Marcos 8, 15, Marcos 12, 38 ao 40 e por aí vai. Em outros lugares o crente é exortado a pôr à prova os mestres, pregadores e dirigentes da igreja. Em 1 Tessalonicenses 5, 21, em 1 João 4, 1. Se o seu pastor prega o evangelho dele, liberando tudo dentro da igreja, você pode cair fora, meu irmão, porque você vai ficar junto com ele. A Bíblia ensina como você testar os falsos mestres ou falsos profetas. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus,
manifesta o fruto do Espírito Santo, ama os pecadores, detesta o mal e ama a justiça, fala contra o pecado. 2. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas: A. Honrar a Cristo. B. Conduzir a igreja à santificação. C. Salvar os perdidos. E D. Proclamar e defender o Evangelho do Cristo e dos seus apóstolos. 3. Observar os frutos da vida e da passagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. 4. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Segundo João, do versículo 9 ao 11. 5. Finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para obreiros cristãos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Apesar de tudo que o crente fiel vier fazer para avaliar a vida e o trabalho de tantas pessoas, não deixará de haver falsos mestres na igreja, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Eu me lembro que antigamente, quando eu entrei na igreja, as ovelhas geralmente buscavam os pastores para que os pastores ajudassem a pagar uma conta de luz, a pagar uma conta de água. Hoje não. Hoje é o contrário, os pastores ficam pedindo dinheiro às ovelhas para viajarem. Os pastores ficam vendendo votos de livramento para arrecadar dinheiro, como se Deus fosse algum dono de empresa de proteção, de guarda-costa. Hoje nós vemos essa baderna na internet. A internet é boa, mas também ajuda esses ladrões a se promoverem. Ao invés de eles pregarem o evangelho da salvação, da santificação, não, pregam o evangelho de dinheiro, só se fala de dinheiro. Por isso eu resolvi me afastar. Eu me reúno em uma igreja, procuro obedecer a Deus estando em comunhão. Sou falho, sou pequeno, sou pecador, e prego o evangelho aqui. Não preciso nem aparecer para você, o evangelho é que aparece para você. Estou encerrando com esse estudo. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.